Olá! E aí, gente? Nossa, o que vocês estão achando dessa semana? Então, a semana 3 eu achei meio chatinha de fazer, né? Trabalhar com muito gráfico, né? Muita coisinha. Mas agora tá melhorando, vocês não estão achando, não? A gente continua aqui nas funções trigonométricas e realmente são as funções assim que eu acho mais complexas pra gente trabalhar e o tempo é muito curtinho. Mas ficou com dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Hoje eu vou dar uma lida com vocês porque tem algumas informações aqui que eu acho que são importantes. Tudo bem. Então ele traz pra gente as funções trigonométricas e elas começam bem legais, né? Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele primeiro traz essas relações pra gente dentro do triângulo retângulo, né? Então o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E o seno do ângulo x, ele é o cateto oposto a x, que é o cateto que está de frente para o x, sobre a hipotenusa do triângulo. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo x, também sobre a hipotenusa do triângulo. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A cossecante, ela é o inverso do seno, então ela seria essa função aqui invertida, seria a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante, ela é o inverso do cosseno, então ela também seria o inverso do cosseno, né? O cateto adjacente sobre hipotenusa, ela passa a ser hipotenusa sobre cateto adjacente. E a cotangente é o inverso da tangente. Beleza. Aí a gente tem uma tabelinha aqui, então há alguns ângulos em graus, né? 0, 30, 45, 60 e 90. E em radianos, 0, 30, né? Seria π sobre 6 radianos, porque π seria correspondente a 180, né? Então 180 dividido por 6 daria 30. Π quartos, 180 dividido por 4, 45. Π terços, 180 dividido por 3, 60. Π meio, 180 por 2, 90. E aí a gente tem o seno de 0, que é 0, seno de 30, que é meio, de 45 raiz de 2 sobre 2, de 60 raiz de 3 sobre 2 e de 90 a 1. E a gente tem o cosseno, né? E a tangente. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Para o 30, para o 45 e para o 60, vocês têm uma tabelinha que vocês podem fazer, que é assim, ó, 30, 45 e 60. E aí a gente tem o seno, o cosseno e a tangente. E você vem colocando 1, 2, 3 sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volta tirando a raiz. Só que a raiz quadrada de 1 é 1, aí você não precisa tirar a raiz de 1. Quando você vier para o cosseno, você vem fazendo a mesma coisa, só que ao contrário. Já quero colocar tudo de uma vez aqui. Aí você vem já fazendo o contrário. Você faz 3, 2, 1 sobre 2, sobre 2, sobre 2 e volta novamente tirando a raiz. E a tangente, ela fica um pouquinho diferente. Ela seria do 30 raiz de 3 sobre 3, do 45, 1 e do 60 raiz de 3. Aí você vai falar assim pra mim, Cintia, mas como que eu vou decorar a tangente? Se você sabe que a tangente é seno sobre cosseno, é só você pegar o valor do seno e dividir pelo cosseno. Na minha tabelinha não aparece 90 nem 0. Por quê? Gente, eu aprendi, eu sou péssima com desenho, olha o meu círculo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que me ajudou muito quando eu tava aprendendo esse conteúdo. Essa linha vertical é a linha do seno e essa linha horizontal é a linha do cosseno. O ângulo de 0 graus tá aqui. De 90 graus está aqui. O círculo trigonométrico, ele tem raio 1 radiano, tá? Então, a gente tem aqui, que é o encontro das eixos, que é o 0. Daqui até aqui, o valor é 1. Daqui para cá, é menos 1. Para cima, 1. Para baixo, menos 1. Então, o ângulo de 90, ele tá aqui. Então, o seno dele é 1 e o cosseno dele é 0. O ângulo de 0 tá aqui. Então, o seno dele, ó, é 0 e o cosseno dele é 1, porque ele tá no limite. E a mesma coisa 180, 180 tá aqui. E o 270 aqui. E o 360, ele tá aqui. Então, a mesma coisa, 180 graus, o seno é 0 e o cosseno menos 1, porque ele tá do outro lado. 270, o seno menos 1, porque ele está para baixo, e o cosseno é 0, porque ele está em cima da reta dos senos. Então, isso me ajudou demais a trabalhar com trigonometria, mesmo desenhando mal, né? Eu sempre tive dificuldade em desenhos, então eu era resistente a desenhar, e quando eu aprendi trigonometria, eu vi que se eu fizesse os desenhos, ficava muito mais fácil para compreender. Então, eu fazia a tabelinha do 30, 45 e 60, e os outros ângulos todos eu fazia dentro do círculo trigonométrico, até eu ir decorando cada um deles, tá? Secante, cossecante, cotangente eu não preciso decorar, porque é só você saber o que elas são, né? Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno,
Então você não precisa decorar, ok? Você sabe só que é o inverso. Aí a gente tem, ele traz aqui para você o círculo trigonométrico, ele faz um triângulo retângulo aqui, desenha a hipotenusa, mostra bonitinho pra gente essas relações, né? Então tenta exemplificar isso. Ele traz aqui dentro do círculo de novo alguns arcos, alguns ângulos, e ele vem mostrando aqui o comportamento da função, certo? O mesmo método se aplica para outras funções. Apresentamos agora os gráficos das três funções trigonométricas principais, o seno, cosseno e a tangente. Então a gente tem aqui o gráfico do seno, o gráfico do cosseno e o gráfico da tangente. Então são funções periódicas, né? Limitadas e contínuas. Por que o seno e o cosseno são limitados? Porque o valor do cosseno de x e do seno de x, ele vai de -1 até 1, ele não extrapola isso. Então ela é uma função limitada. A tangente, ela é ilimitada e ela é descontínua, tá vendo? Ela não é contínua como o seno e o cosseno que vão seguidos aqui. Todas elas têm um domínio, né? O seno e o cosseno têm domínio R, contra domínio real, imagem de -1 a 1 e o período de 2π. O período, gente, é o que ela faz aqui, ó, pra repetir uma volta, que ela começa a repetir de novo. Então aqui a gente já tem, ó, esse aqui é o período dela, tá? A tangente, ela tem aí no domínio dela, ela tem umas restrições. Por quê? O 90 graus, ele não tem tangente, né? Não existe tangente de 90 graus. Então, ela não pode, né? É o conjunto dos números reais menos π meios mais kπ. Quer dizer isso o quê? π sobre 2, 3π sobre 2, 4, 5π sobre 2. Tudo que for parar ali, onde seria o ângulo de 90 ou o ângulo de 270, que for um arco côngruo a eles, não vai ter tangente. Então ali ela não existe nesse pedacinho, tá? E aí a gente tem um contradomínio real e uma margem real. O período dela é π, que aqui é o período que ela leva para repetir o movimento dela de novo, tá bom? Deve-se observar que as funções trigonométricas são funções periódicas, ou seja, à medida que os valores de x vão variando, os correspondentes valores de y igual a f de x se repetem infinitamente. Isto é visível nos três gráficos acima. É como se o gráfico fosse sendo carimbado para a esquerda e para a direita infinitamente. As funções seno e cosseno são limitadas, pois temos para todo x pertencente a R, o seno variando de -1 a 1 e o cosseno também variando de -1 a 1. Já uma função tangente, ela é ilimitada, ela vai do menos infinito ao mais infinito. E finalmente observamos que a nomenclatura acima é um costume brasileiro. De fato, o padrão internacional é que as abreviaturas das funções trigonométricas tenham 3 letras cada uma. Veja, seno, sin, cosseno, cos, tangente, tan, né? Cossecante, CSC, secante, sec e cotangente, CTG. É assim que aparece nas calculadoras, nos aplicativos e nas linguagens de programações e etc. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A reta tangente, ela é essa reta que está aqui, ó, do lado de fora do círculo. E ela é infinita, né? Os valores da tangente são infinitos porque os valores dela não estão dados aqui dentro do círculo. Então a gente pode encontrar valores para baixo, fora do círculo trigonométrico para tangente. Por isso que ela pode ter valores infinitos aí, tá? Uma outra coisa importante é falar para vocês o seguinte, olha, se o ângulo for inferior a 0 ou superior a 90, a generalização das funções trigonométricas é conseguida através do círculo trigonométrico. Ele consiste em um círculo unitário, isto é, cujo raio tem medida de 1 unidade, no qual são definidas 6 funções trigonométricas para quaisquer ângulos, conforme ilustra as figuras a seguir. É por causa desse círculo que as funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares. E por que eu voltei ali? Porque o primeiro exercício vai perguntar isso pra gente. Então vamos para os exercícios. Atividade 1. Por que as funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares? Então a gente já estava vendo isso lá, né? Tava ali escrito pra gente. Por causa do círculo trigonométrico, tá? Então, aqui por causa do círculo. Por causa do círculo trigonométrico, ok? Bom, questão 2. Observe a figura a seguir. O valor do seno de x está mais próximo do valor do seno de... o gráfico aqui é da função de seno de x.
O x está aqui. O seno de x, ele tá por aqui, ó. Seria um valor próximo a esse aqui. Se a gente vier procurando um valor aqui dos pontos que ele marcou, né, gente? A, B, C, D ou E, porque ele tem um valor próximo para cá. Mas como ele quer saber dos pontos que ele marcou, eu vou trazer para cá, ó. Então, quem tá mais próximo aí do seno de x? O seno do D. Vocês conseguiram ver isso? O seno do C tá para baixo, o seno do B tá aqui mesmo, o seno do E tá um pouco mais acima, né? O seno do A tá um pouco mais abaixo, então ele tá mais próximo do seno do D, ok? Questão 3. Esboce o gráfico da função f de x igual a cossecante de x, que é igual a 1 sobre x. Você pode fazer isso de diversas maneiras, pesquisando um livro real ou virtual, pesquisando na internet, usando uma calculadora em radianos para construir uma tabela e depois fazer o gráfico, usando um aplicativo de celular, usando uma linguagem de programação, caso você saiba programar e etc. A gente poderia fazer isso dando valores para o x, só que a gente vai ficar aqui toda a vida fazendo, né, esse gráfico. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou usar o GeoGebra, que eu já usei em outras aulas, é uma calculadora gráfica, e é muito legal de trabalhar, é muito simples, é um programa livre que qualquer um de vocês podem ter no celular ou no computador. No meu caso, o meu GeoGebra está no computador. Então, bora lá. Gente, esse é o GeoGebra, tá? Vamos agora tomar uma cocinha aqui para eu saber, eu quero fazer um gráfico. E aí a minha entrada vai ser cossec. E eu quero cossec de 1 sobre x. Então, vai ser 1 sobre, mas ele entendeu aqui, sobre x. Deixa eu lembrar aqui. Vou colocar dividido, para ver se ele vai entender o que é dividido. Prontinho, gente. Olha só o gráfico aí. Estão vendo? Que eu posso reduzir, ó. Tá vendo que ele não é contínuo aqui, né? Porque tem valores aqui que não vão assumir a cotangente. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor para vocês. E aí, se vocês tiverem, né, curiosidade de fazer um gráfico também, eu aconselho que façam no GeoGebra. Que, como eu falei para vocês, é um software livre, quer dizer, você não paga nada por ele. E é muito fácil de usar. Bom, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Se gostou, dê o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, vem muita coisa legal por aí. E se você também está fazendo, né, PETs de português, eu acredito que sim, está preparando para o Enem, corra lá no canal do tio Marcos, que ele está aguardando vocês. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem. Até breve!